E aí, tá, vamos lá para a nossa segunda aula sobre a Revolução Industrial. Então, na aula passada, vocês viram por que a Inglaterra foi a pioneira nesse processo, basicamente o que se trata essa revolução, a parte que antecedeu a revolução. Agora nós vamos entrar propriamente no que aconteceu a partir da revolução, as transformações que ocorreram. Começando com o processo de produção industrial, ou seja, quando que passou a produzir em maior escala a partir da indústria, saindo das oficinas e partindo para a indústria. Vamos lembrar que no campo vai surgir já algumas novidades, como por exemplo, novos modelos de arados, novas ferramentas que vai aumentar a produtividade, aproveitar melhor um espaço de terra para conseguir aumentar a produção de alimento utilizando o mesmo espaço. Na cidade, tratando-se de Inglaterra principalmente, nós teremos muitas oficinas produtoras de tecido. Vocês se lembram da aula passada que a oficina é o lugar onde se exerce um ofício. Na Inglaterra, a maior parte das oficinas eram produtoras de tecido. Vocês se lembram que nós já estudamos em matérias anteriores que havia uma parte da população inglesa que produzia lã, criava as ovelhas, produzia lã e vendia para os burgueses da cidade que transformavam essa lã em tecido. E nós teremos um aumento da população da Inglaterra nesse momento. A vida deu uma tranquilizada, houve um aumento populacional. Consequentemente, precisou aumentar também a produtividade. Quanto mais pessoas, maior é a necessidade de produto. Portanto, terá um aumento do consumo. Quando se aumenta a população, haverá também um aumento do consumo. E aí chegou um ponto que a produção se tornou insuficiente, ou seja, a quantidade de produto disponível não era suficiente para atender às necessidades da população. A produção se tornou insuficiente. Então, o que os burgueses fizeram? Para não perder dinheiro, começaram a investir em novas máquinas, máquinas que fossem capazes de produzir mais. Porque agora, quanto mais se produz, mais vende, porque a demanda, a necessidade pelos produtos é maior. Então, não ter produto disponível é perder dinheiro. Só que para aumentar a quantidade de produto, é preciso acelerar a produção. Eles não conseguiam mais produtos porque a forma que eles usavam para produzir, para transformar a matéria-prima em produto, por exemplo, de transformar a lã em tecido, era muito limitada. Então, o que eles precisavam? Máquinas que conseguissem transformar a lã em tecido mais rápido, de forma mais acelerada. Assim, teriam mais tecidos para vender. Então, eles começaram a pensar em máquinas que fossem mais resistentes. Então, era muito comum máquinas que eram manuais, principalmente de madeira. Só que essas máquinas geram desgaste, elas estragam rapidamente. E se acelerar a produtividade, elas tendem a estragar mais. Então é preciso ter uma máquina mais resistente. Então passaram a trabalhar em máquinas de metal, produzir máquinas de ferro. Com isso, nós começamos a ter uma coisa ligada na outra. Para se fazer essas máquinas de metal, é preciso que alguém vá na natureza, extraia lá o minério de ferro, por exemplo, transforme esse minério de forma que eu possa utilizar ele para se fazer as máquinas. Portanto, existe agora a necessidade, ou seja, a demanda por mais ferro, por mais minério. Então, nós vamos acionar agora o setor da metalurgia. Portanto, haverá um fortalecimento do setor da metalurgia. Mais pessoas precisam do metal. Consequentemente, eu preciso tirar mais metal da natureza. Para isso, eu tenho que contratar mais pessoas para fazer esse trabalho. E aí, quem trabalha no minério vai ganhar mais dinheiro, vai ter mais produto para vender. Então, fortaleceu o setor da metalurgia. E com isso, além de produzir máquinas para fazer tecido, que era o que mais tinha na Inglaterra, começam então a pensar em produzir máquinas para outras funções, para outros tipos de produto. Então isso fortalece ainda mais a metalurgia. E o que vai surgir de novidade agora também é que com as máquinas de metal, eles vão implantar nelas o vapor, um motor a vapor. Elas são mais resistentes, então vai se instalar nessas máquinas um motor a vapor.
de forma que a máquina começa a funcionar de forma automática. Ela deixa de ser um processo que um operário manuseia a máquina, um processo manual, para que ela ocorra de forma automatizada a partir de um motor a vapor. Mas, como nós já vimos anteriormente também, para que esse motor funcione, é preciso ter a queima de carvão. Então, existe uma caldeira, essa caldeira vai ser alimentada com carvão mineral, né? Vai colocar fogo nessa caldeira, a caldeira vai ferver uma grande quantidade de água, essa água que se ferve vai gerar o vapor, e o vapor num espaço muito apertado, num cano muito apertado, gera uma força que faz a máquina movimentar. Gira um motor, e nesse motor tem uma série de engrenagens que faz a máquina movimentar. Portanto, é preciso ter o carvão. Com isso, o carvão também é um minério que precisa ser tirado da natureza. Consequentemente, vai fortalecer também a mineração. Precisa-se de mais carvão. Consequentemente, tem que tirar mais carvão da natureza. Com isso, o setor de mineração precisa contratar mais pessoas. Então, nós temos aqui o setor da metalurgia e o setor da mineração fortalecido. Veja, essas pessoas que foram contratadas para trabalhar na mineração, agora estão recebendo um salário. E com este salário, elas podem comprar produtos industrializados. Podem, por exemplo, comprar mais tecidos, porque agora estão com dinheiro em mão. Ao comprar mais tecido, faz com que o produtor de tecido queira aumentar ainda mais a sua produção. Para isso, ele compra novas máquinas, essa nova máquina é de metal, faz com que o setor da metalurgia se fortaleça ainda mais e contrate mais pessoas, e essas pessoas vão comprar produtos industrializados. Então, uma coisa vai alimentando a outra. Um setor vai alimentando o outro. São coisas que estão todas interligadas. Então, fortaleceu também a mineração. E aí vai surgir as famosas fábricas, tá certo? Porque veja, para instalar as máquinas, a oficina já não é mais suficiente. A oficina era um lugar pequeno, normalmente até próximo da casa, ligado à casa, um cômodo da casa. Então ela já não é mais suficiente para ocupar as máquinas. Essa máquina precisa de espaço, a máquina a vapor precisa da caldeira, aquilo gera fumaça, é aquecida. Então não dá mais para se fazer isso nas oficinas. Então é preciso um espaço maior. E aí que surgem as fábricas. A fábrica será um lugar onde vai se concentrar máquina, matéria-prima e a mão de obra, ou seja, os operários. Então, no mesmo lugar, haverá um espaço para se instalar as máquinas, haverá um depósito da matéria-prima, haverá um depósito do produto terminado e, trabalhando em todo esse espaço, haverá os trabalhadores, haverá os operários. Então, se pegar, por exemplo, uma fábrica de tecido, haverá ali um espaço onde as máquinas vão transformar a lã em tecido. E haverá um depósito para a lã, haverá um depósito para o tecido. E passando, andando por esse espaço, por esses depósitos e pelo espaço onde as máquinas se encontram, estão os operários. Então a fábrica será esse lugar onde se concentra a máquina, a matéria-prima e a mão de obra. Para facilitar, eles faziam essas fábricas próximo de bairros operários, ou seja, onde os trabalhadores moravam. Surgirá nessa época também muitas vilas operárias. É um conjunto de habitações onde os operários moram, normalmente próximo das fábricas. Isso facilita o deslocamento. Então, para facilitar o deslocamento da casa para a fábrica. Então, muitas delas vão se instalar próximo dos bairros operários. Muitas também vão se instalar próxima das minas de carvão e ferro, para ficar mais barato essa matéria-prima necessária para a fábrica, principalmente o carvão, que praticamente todas as fábricas, independente de qual for o produto, se usa uma máquina a vapor, vai precisar do carvão mineral. Então, fica mais barato se estiver próximo das minas. Às vezes também davam a opção, preferiam montar as fábricas próximo de rios e canais. Por que isso? Porque muitos rios e canais eram utilizados para transporte do produto. Então, transporte é uma coisa que encarece o valor final do produto. Montar uma fábrica próximo da mina, de ferro ou de carvão principalmente,
fica mais barato o transporte do carvão da mina para a fábrica. Mas tem um outro ponto importante que é levar o produto da fábrica até o consumidor, até as lojas que vão vender esse produto. Então é preciso também tentar ficar mais barato, baratear o transporte da fábrica até as lojas. E aí os rios e canais, como eram bastante utilizados como meio de transporte, ficar próximo desses lugares também era uma boa ideia. Quando as fábricas surgem, as cidades vão ser transformadas, vai mudar os espaços urbanos. Com o aparecimento das fábricas, elas já vão ser transformadas e vai surgir também uma nova relação de trabalho. Quando as fábricas aparecem, gente, agora vai aparecer complexos de galpões, soltando fumaça o tempo todo, porque as caldeiras funcionam. Vai surgir vilas operárias próximas dessas fábricas, de forma que a cidade se torna muito mais agitada. Então, aqui nós já temos uma transformação bastante visível com o surgimento das fábricas e das indústrias. Quase todas as cidades que terão fábricas vão ser transformadas rapidamente. Vai atrair um número muito grande de pessoas para lá interessadas em trabalhar nessas fábricas ou que foram expulsas dos campos, como nós vimos no caso da Inglaterra. E como essas pessoas chegam na cidade ao mesmo tempo e não têm para onde morar, a primeira coisa que vão fazer é buscar um emprego. Se acham um emprego numa fábrica, vão dar preferência em morar próximo dessa fábrica. Por isso também formará várias vilas operárias próximo dessas fábricas. Então, haverá uma transformação na organização das cidades. O barulho começa a aumentar, a fumaça, a poluição começa a aumentar. Então, há uma transformação visível dessas cidades. Com relação às novas relações de trabalho, muita coisa começa a mudar. Veja só, agora nós vamos fazer sempre um paralelo entre antes das fábricas, das indústrias e depois delas. Os artesãos e os agricultores, por exemplo, aqueles que tinham pequenas oficinas e trabalhavam no campo, o trabalho dele era ritmado pelas condições climáticas. Então perceba, no trabalho do campo, o sol nasce, o trabalhador vai lá para o campo para fazer seus afazeres, para fazer seus trabalhos, para, enfim, fazer o que ele precisa fazer. O sol se pôs e ele simplesmente para. De acordo com as estações do ano, vai determinar também como que vai ser esse trabalho. Então, de acordo com as estações, haverá o período do plantio, haverá o período do cuidado com as plantas, haverá o período da colheita, haverá o período do preparo da terra. Então, as condições climáticas, as condições que a natureza impõe, vai determinar o ritmo de trabalho. Se ele acelera ou desacelera o seu ritmo de trabalho. Agora, com as fábricas, o trabalho ele é ritmado pelas máquinas. A máquina tem um trabalho repetitivo. Portanto, agora não tem mais uma condição natural, não tem mais uma condição climática, uma questão da natureza influenciando o trabalho. Porque o trabalho é sempre executado dentro de um galpão, é sempre executado dentro de uma fábrica. Então, quem dá velocidade ao trabalho, ou seja, se ele vai trabalhar mais rápido ou mais lento, são as máquinas, a depender do ritmo de cada máquina. E nesse caso, o trabalho também passa a ser organizado pelo relógio, pela hora, coisa que no campo não tinha. Então, os trabalhadores vão começar a trabalhar de 15 a 16 horas por dia. É uma carga de trabalho extremamente pesada, de 15 a 16 horas por dia. E normalmente dividida em turnos, diurno e noturno. Portanto, a fábrica ela não para. Ela vai ficar 24 horas funcionando. Então, aquele grupo que entra para trabalhar durante o dia vai trabalhar suas 15 a 16 horas. Quando ele sai, entra um segundo grupo que vai trabalhar mais 15, 16 horas, portanto, haverá um trabalho contínuo nessas fábricas. Já não importa mais o horário, é 24 horas funcionando. O problema é que essas fábricas vão ser normalmente lugares quentes, escuros, lugar com pouca ventilação, era um lugar pouco ventilado, bastante insalubres. E isso favorecia bastante a condição de doenças. Portanto, era um lugar que era muito sujo, um lugar muito úmido, os trabalhadores trabalhavam muito próximo do outro, não havia equipamentos de segurança, enfim, um lugar bastante perigoso de trabalhar. Inclusive, os acidentes vão ser muito constantes, vão ser frequentes os acidentes.
E, além disso, favorecia a contração de doenças. Então, como eu já disse, como não tinha equipamento de proteção, ocorria muitos acidentes. Para piorar a situação, como tudo era uma novidade, não havia leis de proteção para os funcionários, não havia nenhuma lei que regulamentava o trabalho. Então havia muitos abusos. Então, por exemplo, havia demissão em caso de acidente e doenças. Então a pessoa às vezes sofreu um acidente na própria fábrica. Perdeu um membro, por exemplo, perdeu um dedo, perdeu a mão, ou sofreu um acidente em que se machucou gravemente. Talvez, sei lá, se queimou na caldeira, alguma coisa do tipo. Ela perde o emprego simplesmente e não vai receber nenhum benefício do patrão. Se ficou doente, por qualquer motivo que for, ou até mesmo se ficou doente por conta das condições da fábrica, por exemplo, trabalhava muito próximo da caldeira, num lugar muito quente, de repente precisava sair, tomava lá um vento frio, se resfriava, ficava doente por causa do trabalho, perdia o emprego. Se o trabalhador, por exemplo, atrasasse ou de repente durante o dia começasse a conversar com uma outra pessoa, podiam ser multadas por isso. Então recebiam multas simplesmente por conversar ou por atrasar. Não havia horários de descanso nem de alimentação. Era um trabalho contínuo. Caso parasse para se alimentar, alguma coisa do tipo, esse tempo é descontado. Então ele pausa a contagem e nesse tempo de descanso, de alimentação, ele não recebe absolutamente nada. Todo esse sistema novo de produção que aparece vai exigir do funcionário muita disciplina, muita pontualidade e produtividade. Então, se o trabalhador não consegue ter essas características, ele não vai servir para esse tipo de trabalho. Ele vai ser simplesmente dispensado desse tipo de trabalho, tá certo? Então, os operários vão ser o tempo todo fiscalizados, por isso que eles precisam ser disciplinados. E vai ser sempre vigiados por um mestre, por um fiscal, que vai o tempo todo estar em cima, verificando se eles estão trabalhando de acordo com o esperado. Aqui tem um ponto importante. A partir do momento que nós temos um novo sistema que exige essas características, como por exemplo a disciplina, pontualidade e produtividade, é preciso preparar as pessoas para que cheguem nas fábricas já com essas características. E o local ideal para se fazer isso será a escola. Surgirá novos modelos de escola, que por sinal é o modelo que nós usamos até hoje. Perceba que na escola, agora nós estamos aqui, distância, estamos subvertendo um pouco esse modelo. Mas quando nós estamos no ambiente escolar, toda a estrutura da escola, a forma de organizar a escola já é preparando nós para trabalharmos nas fábricas. Veja, nós sentamos um atrás do outro, um do lado do outro, fazemos exatamente a mesma coisa, começa a aula com o sino, termina a aula com o sino, temos horário para tudo, para comer, não sai para ir ao banheiro sem autorização, não se sai da escola sem autorização. Portanto, tudo é regrado, tudo é disciplinado, tudo tem uma ordem para ser feito. Isso é para já desde pequeno fazer com que as pessoas tenham disciplina, saibam respeitar a ordem, saibam respeitar o horário, tenham pontualidade, porque ao fazer isso, ele será um bom funcionário e terá uma alta produtividade. Então, o modelo de escola que surge é basicamente para atender às necessidades das fábricas. Veja, hoje nós trabalhamos com a ideia da escola com a formação de uma pessoa que vai exercer a sua cidadania, uma escola para que a pessoa aprenda coisas para a vida. Mas esse modelo ele nasce e ainda há resistência nisso para que forme operários, pessoas para trabalhar nas fábricas. Tá certo? Então ele é o funcionário sempre vigiado, sempre controlado. E aqui então nós terminamos a nossa segunda aula, tá certo? Na próxima aula nós vamos ter mais detalhes de como será a vida das pessoas que saíram do campo e começam a trabalhar nessas fábricas.